pro nosso papo sério, hein? Vamos agora pro nosso papo sério. Vou botar aqui. Ó, papo sério agora, hein? Eu fui! Papo sério, hein? Eu vou até me preparar. Cadê? Eu trouxe. Cadê ele? Olha só! Hahaha! Eu vou roubar sua terra! Uau! Pronto, bonitinho. Vamos ao contrário. Vou desenhar ao contrário. Aqui, ó. Gente, vamos falar sobre um assunto importante. Meu Deus, tô parecendo um... Tô parecendo um Zé Mané. Olha. Mano, papo importante, mano. MST, por que as pessoas sabem tão pouco sobre? Por que as pessoas... normalmente não tem ideia do que estão falando, etc. Vamos lá. O que é o MST? Tá? Na real, vamos falar um pouquinho mais agora sobre história e por que pra vocês entenderem por que eu considero e muita gente considera a existência do MST tão importante, tá? Basicamente é o seguinte. Vocês sabem que, como tudo nesse país, a gente começou do caralho, né? E não diferente da divisão de terras. Então lá atrás, Dom Pedro II, os filha da puta lá, dividiram a terra de uma forma muito fodida, que era o seguinte, existiu um negócio chamado Lei de Terras, que era basicamente uma lei que dizia que as terras no Brasil, elas não seriam divididas em pequenas terras, elas seriam divididas em grandes latifúndios, tá ligado? Porque o Brasil, ele tinha muito interesse de ficar exportando as coisas, tá ligado? Então, ali, durante Dom Pedro II, mais ou menos, a gente tinha... Nunca achei que o Mount apoiaria o MST. Sério? A gente tinha um número muito pequeno de pessoas com um perfil muito parecido, que eram homens brancos milionários durante a época, que detinham... O que é latifúndio? São grandíssimas áreas de terra, tá ligado? Basicamente, fazendas gigantes. Então a gente tinha um número muito pequeno de pessoas que detinham as terras e um perfil muito parecido de pessoas que detinham as terras, que eram homens brancos milionários. Por quê? Pra você comprar um latifúndio, pra você ter um latifúndio, você tem que ter muita grana. Então, você basicamente deu essas terras pra um número pequeno e pra uma galera muito parecida. E qual que é o problema disso? Injustíssimo, certo? Então, claramente foi uma decisão tomada lá atrás que, sem dúvida alguma, resulta hoje em dia. Sempre considerei MST. Eu vou continuar falando aqui, peraí. É um problema que foi criado lá atrás que, sem dúvida alguma, reflete hoje em dia, porque, né, você tem que ser um pão pra achar que as coisas que aconteceram anos atrás não refletem hoje em dia. Então, hoje, se você for ver, a grande maioria das pessoas que detêm terras são pessoas que herdaram de pessoas atrás que ganharam por uma decisão ridícula de Dom Pedro II, Lei de Terras. Lei de Terras acho que todo mundo estudou, né? Isso é escola, pra você que não estudou, dá uma lida. É muito mais sobre isso. Eu, gente, não sei tudo, tá? Eu sei muito pouco, eu sei o que importa pra você saber defender o movimento. Então, também não, se eu errar coisa ou outra aí, também não sou professor, sou só um cara que simpatiza com o movimento, tá? E aí, por isso que vocês também devem ter estudado, pelo menos eu estudei, a reforma agrária, que é uma parada necessária em basicamente todo o país que existe, principalmente no Brasil. Por quê? Porque a gente dividiu as terras de uma maneira ridícula lá atrás, tá ligado? O movimento é sexy. E a reforma agrária, ela até existe no Brasil, a gente passou lá em 88, existem leis que fazem com que ela aconteça, mas como tudo no Brasil, nada funciona. Então, como funciona a reforma agrária no Brasil? Para que a terra para que a terra ela desempenhe um papel social, ou seja, para que a terra, no Brasil, a terra não pode ficar parada, sem nada. A terra obrigatoriamente precisa estar produzindo alguma coisa. Isso é uma lei no Brasil. Chama terra como papel social, tá ligado? Então, o que o governo deveria fazer, né? Ele deveria pegar terras que não são ocupadas e não são produtivas e dividir, indenizando o dono da terra, dividir entre outras pessoas. Então, digamos que eu tenho uma fazenda enorme, e um pedaço da fazenda não produz. Função social da propriedade, exatamente.
Eu tenho uma fazenda enorme e eu tenho um pedaço que não produz. Qual que é o dever do governo? Pegar essa parte que não produz, me indenizar com dinheiro, ele pega essa parte pra ele e divide entre um grupo de pessoas menores, em fazendas menores, para que elas sejam produtivas e para que a gente tenha mais justiça na separação de terras, para que mais pessoas possam ter acesso à terra e à terra produtiva, porque no Brasil, obrigatoriamente, uma terra tem que ser produtiva. Se a terra não produz, ela não pode continuar ali sendo improdutiva, tá ligado? Basicamente isso. E quem que define, né, o que uma terra é, se a terra é produtiva ou não, é o INCRA, que é o Instituto de não sei o que lá, da Reforma Agrária, tá ligado? Instituto Nacional de não sei o que, Reforma Agrária, enfim. Só que vocês sabem que no Brasil, infelizmente, a gente tem dois grupos com muita força em tudo, que são a bancada religiosa e os ruralistas. Os ruralistas, os grandes donos de latifúndios, latifundiários, etc., eles são muito relevantes no Brasil, eles tomam muita decisão no Brasil. Então vocês acham que os caras não vão ter influência em cima do que o INCRA decide se é uma terra produtiva ou não? Óbvio que os caras têm. Então tem muito laudo falso sobre terras improdutivas serem produtivas. Ou seja, muitas terras improdutivas são laudadas como produtivas, por quê? Porque os caras têm muita grana, os caras têm muito poder e os caras não querem perder suas terras. O que que o MST faz? É aí que o MST age. Ele pega, ele fica andando por terras e vendo terras e falando, ó, ei, essa terra aqui tá improdutiva. Ô, governo, ô, INCRA, essa terra aqui, ó, improdutiva. Ó, essa terra aqui tá improdutiva. Se o governo não toma a atitude que ele deve tomar, que é, ok, vamos então indenizar o dono, pegar essa terra e separar, e criar assentamento, separar na mão das pessoas, eles vão lá e ocupam a terra. Então, se o governo não faz o papel dele, X9 não, né? Ele tá defendendo o nosso direito. Se o governo não vai lá e faz o papel dele, eles vão lá e fazem o quê? Ocupam terras improdutivas, tá? O papel do MST é isso. Ele vai lá, pega terras improdutivas, que são falsamente laudadas como produtivas, ou molham a mão do INCRA para os caras fazerem vista grossa, etc. E eles ocupam essas terras com o objetivo que a lei defende de separar essas terras entre terras menores e para mais pessoas, entendeu? É basicamente isso, tá? Então, o que o MST faz, na teoria, é isso. Claro que... Por que desse papo, mano? Porque surgiu o assunto esses tempos e eu achei legal comentar, porque eu gosto bastante. Obviamente, né? Obviamente, como tudo, existem maçãs podres numa macieira super bonita que é o MST, que é uma macieira linda, um movimento muito legal, um movimento muito importante, um movimento social foda pra caralho. Só que existem maçãs podres, sim, infelizmente, como tudo na vida. E não só existem maçãs podres, como existem pessoas que são pagas, isso em tudo, tá, gente? Em manifestação, acontecia lá em 2013, etc. Pessoas que são pagas pra fuder com o negócio. Ou seja, gente que entra ali no MST, só que a pessoa não tá ali pra defender o movimento, a pessoa tá ali pra fuder com o movimento. Então a pessoa entra lá numa ocupação pacífica e começa a causar o caos. E aí você fode uma ocupação pacífica, porque existe uma pessoa ali que foi paga, um grupo de pessoas que foi paga, pra transformar algo pacífico em não pacífico. E isso existe em tudo, né? Existe em manifestação, existe em movimentos importantes, etc. E aí o que acontece? Muitas ocupações acontecem virando grandes chacinas por parte da polícia. A polícia entra, mata todo mundo. Teve ocupação que já morreu, sei lá, tipo, 32 pessoas, os caras vão... É a polícia, né? Vocês conhecem de galera que tem muito dinheiro, né? Mas o MST é isso, gente. O MST nada mais é do que um movimento que defende o nosso direito de... e muitos estão com interesses próprios, mas você ficar pegando esse ponto e querer desmotivar um movimento inteiro por causa de uma outra maçã ruim, ou de pessoas que são pagas pra desmotivar um movimento é foda, tá ligado? Mas nada mais do que isso. O MST nada mais... Foi o governo Lula que criou o movimento? Não. O MST nada mais é do que um movimento que vai atrás de terras improdutivas que, por lei, tem que ser ocupadas pelo governo e divididas entre pessoas para que elas se tornem terras produtivas e para que você tenha uma divisão mais justa da terra, que foi uma coisa que a gente errou lá atrás quando a gente, com a lei de terras, capitanias, etc. E aí, se o governo não faz o papel dele de pegar essa terra, indenizar o dono e dar essa terra para as pessoas que vão produzir, o MST vai lá e ocupa essas terras com
uma ocupação pacífica. É isso, certo? Então não existe invasão, não existe roubo, não existe isso, se vocês virem pessoas falando, pô, MST invadiu, MST roubou, claro, infelizmente existem casos, mas são casos hiper isolados do movimento super bonito. Só que esses casos, normalmente, como a gente tem os ruralistas, a bancada rural muito forte no Brasil, esses são os casos que são usados de exemplo para tentar desmotivar o movimento, porque, obviamente, não é de interesse dos donos de latifúndio perderem suas terras. Só que eles estão descumprindo a lei de ter as terras produtivas, tá ligado? Então, duas coisas que o MST faz que são muito importantes. A primeira, distribui as terras de forma justa para as pessoas que lá atrás, por decisão de Dom Pedro II e, enfim, outros governantes, não tinham acesso à terra, porque como é que um ex-escravo, um imigrante, enfim, vai ter acesso a um latifúndio? Não tem. Primeiro que eram poucas pessoas, segundo que era muito caro. Não era um cara que não tivesse muita grana, não tinha acesso. Então, você separa a terra de forma mais justa, porque a terra é muito importante para as pessoas poderem produzir suas coisas. E vocês, não sei se vocês sabem, mas o mercado de comida nacional, ele não depende de grandes latifúndios. O mercado de comida nacional, o feijão que tu come, o arroz que tu come, o tomate que você come, ele é produzido por pequenos lotes, não por grandes. Os grandes lotes, os grandes latifúndios, o objetivo deles é exportar. Exportar café, exportar algodão, exportar commodities que o Brasil produz, tá ligado? Então, uma coisa muito legal é, quanto mais pequenas propriedades a gente tem, mais oferta de comida pro nosso mercado brasileiro a gente tem, e menor é o preço da comida. E o contrário também é verdade. Quanto menos propriedades pequenas a gente tem, exatamente, agricultura familiar. Quanto menos propriedades pequenas a gente tem, menor a oferta de comida para o nosso mercado e maior o preço da comida. Então, mesmo que você não se importe com causa social, se você se importa com o preço do teu alimento, é inteligente você defender o movimento, tá ligado? Que mais? Outra parada, isso aí, esse foi um dado, acho que foi o único dado que eu consegui ver de ontem pra hoje, porque é um dado importante. 45% da terra rural brasileira hoje é detida por 1% dos donos de terra. Ou seja, 1% das pessoas hoje no Brasil detém 45% da terra brasileira. De terra rural, né? Terra de produção e etc. Então você tem enormes fazendas, tá ligado? E não só isso, é basicamente a concentração de capital e concentração de poder e concentração de terra na mão de uma galera muito pequena, que é o mundo. O mundo é isso, o Brasil é isso. Você tem a concentração de capital na mão de uma galera muito pequena, tá ligado? 1% das pessoas que têm terra. Exatamente. 1% das pessoas que têm terra, exatamente. Né? Tá na mão de 1% das pessoas que têm terra. E isso é a reforma agrária. O que o MST defende? A reforma agrária. O que a reforma agrária defende? A ocupação de terras improdutivas por pessoas que vão fazer um bom uso daquela terra e a divisão justa da terra, que foi uma coisa que a gente errou no passado. Por isso que é um movimento tão importante. E aí, o que na prática o MST faz? Ele vai lá, pega as terras que são improdutivas, que o governo, por N motivos, corrupção, dinheiro, poder, etc., ignora, ele ocupa essas terras, fazendo assim com que o governo tenha que agir ali. E aí sim, o governo indeniza, cria o assentamento e a terra é dividida, entendeu? É basicamente isso o MST. Então, se você ouvir a galera falando aí, porra, MST invade terra, o MST rouba terra, o MST pipipipopopó, não é isso. Esse é o discurso usado pelos muito ricos que querem continuar sendo muito ricos e não querem fazer a lei ser seguida em cima da sua terra, tá ligado? Não, mas não é bagunça, não é assim, sai invadindo qualquer terra, tá? Existem as terras específicas que precisam ser divididas, mas não são, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil, tá ligado? E é isso. Quem ocupa essas terras paga um valor pra morar lá? Não. O que é um outro problema, porque é muito triste que o governo não, além de não fazer o seu trabalho, ele também não tem políticas de apoio a essas famílias. Porque, infelizmente, a família, ela ocupa, certo? É o dever, é o direito, e só que ela precisa de dinheiro pra produzir alguma coisa, tá ligado? Então, além disso, a gente deveria fazer com que o governo tivesse política pra
que as pessoas conseguissem produzir alguma coisa naquela terra, tá ligado? Porque não adianta também nada você dar uma terra pra pessoa e não dar dinheiro nenhum pra pessoa cuidar da terra e produzir na terra, tá ligado? Então existem muitos problemas com a reforma agrária brasileira. A merda, como tudo nessa porra desse país, infelizmente, tem corrupção pra caralho em cima disso, tem muito dono de latifúndio que molha a mão do INCRA e que não deixa a terra ser laudada como improdutiva. E aí que o MST age. Então, o MST nada mais é do que um movimento que faz com que o governo cumpra seu papel e cumpra o direito que ele deve, tá ligado? E vai mais, hoje em dia, existem terras em que a coroa cedeu por conta de um feito chulo, por conta de muitos escravos na prioridade. O MST tem um grande papel com essas terras, como, por exemplo, gerar lucro para as famílias ao redor do assentamento, ter produtos orgânicos na sua mesa e um puta projeto social com arrendamento. Pra caralho. Então é isso, tá ligado? Achei que o Mortal com o boné do TSM. Não. É porque tá contrário a câmera. Aqui, ó. É isso. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, mandem, porque eu estudei um pouco sobre isso, principalmente na escola, tá ligado? Tempo atrás fui viajar de carro em Touros, Rio Grande do Norte, durante 100 km de estrada, um monte de terra vazia. Então, essas são as terras que, não sei se é o caso, tá? Eu cresci no assentamento do MST, no governo Lula. Foram criadas escolas e postos de saúde. Sim, isso é importante pra cacete. Hoje em dia eu trabalho na comunicação do MST em São Paulo. Pra esse momento é importante não morrer. Foda, Gil. Foda pra caralho. Eu também já visitei assentamento. Já troquei muita ideia com a galera que mora lá e tal. E é um bagulho muito forte, porque o assentamento, além de ser um espaço e dar terra para as famílias morarem e produzirem, etc., é criado basicamente um bairro ali, tá ligado? Então você tem a escola que fica ali no assentamento, você tem os mercados que ficam ali no assentamento. Então, você dá acesso a muita coisa que as pessoas em geral não tinham, tá ligado? O assentamento que eu fui foi no interior de São Paulo. Mano, eu dei uma boa andada por lá. Eu visitei as escolas, eu visitei os mercados. Muito foda. Muito, muito, muito foda. Conversei muito com a galera que morava lá. E é isso, certo? Eu falo por conhecer. Em alguns assentamentos, mais aqui na região norte, existem comandantes do MST que cobram as pessoas. Claro, não sou... Então, mas ô, Silêncio Bruno, o que você tá fazendo é pegando exemplos... Infelizmente, existem exemplos ruins e exemplos que são tristes. Mas você não pode, de forma alguma, pegar esses exemplos e tentar desmotivar um movimento que é muito importante e necessário pra caralho pra gente, por N motivos, motivos econômicos, motivos sociais, motivos históricos, e tentar desmotivar um movimento por causa de uma outra maçã podre, tá ligado? Porque maçã podre existe em todo lugar. Em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar existe maçã podre. Se você quiser, o exemplo aqui... Nos balas, quantas maçãs podres a gente já não encontrou nos balas, tá ligado? Mas trazendo aqui pro joguinho, tá ligado? E, infelizmente, esse é um discurso que a galera se apoia muito. Tem gente que recebe a terra do governo e vende. Infelizmente tem, número pequeno. Existem comandantes que cobram das pessoas. Infelizmente tem, é um número pequeno. Mas o movimento não defende isso. Assim como as manifestações pacíficas em 2013 eram pacíficas. Só que tinham grupos pagos pra tocar o terror e fazer a movimentação pacífica se tornar uma manifestação não pacífica, tá ligado? Levando em consideração principalmente que esse ano é eleitoral, vale muito trazer essas pautas pra live, pra pessoas se informarem em propostas de governo que conversem com ideias do MST pra caralho. E vocês vão ver, gente, principalmente a galera que tem dinheiro ou a galera que cai no papo de quem tem dinheiro, dizendo que MST é invasor de terra, que MST promove a invasão. Não é verdade. O MST ele defende o nosso direito e o dever do governo de pegar terras improdutivas e atribuir e dar essas terras para as pessoas que vão produzir na terra. E dividir uma terra grande em lotes pequenos para que mais gente tenha acesso a essas terras. Entendeu? Basicamente isso. Certo? É isso, eu acho que o resumo... Claro, o MST, ele existe desde, sei lá, 1900 e... Fim ali do 80... Fim ali da ditadura militar no Brasil. Então é muito maior que isso tudo. Eu dei um resumo do resumo do resumo pra vocês entenderem quando vocês ouvirem sobre MST ou ouvirem pessoas falando merda sobre MST, vocês não vão ser a massa de manobra usada pra ir contra o movimento. 85? Eu não sei. Vocês vão saber contra-argumentar e vocês vão saber e não cair em papinho de Zé Mané que quer desmotivar o movimento, tá ligado?
E é isso. Então essas piadinhas de, ó, MST invade, vocês sabem que não é verdade, tá ligado? O MST ocupa e ocupa terras que precisam ser ocupadas. Porque, infelizmente, o governo não faz seu papel, né, gente? Vocês sabem, o dinheiro move o mundo de formas boas e de formas ruins. E não dá pra esperar que num país em que os ruralistas e latifundiários são tão gigantescos, tão gigantescos e tão poderosos, vocês acham mesmo que o INCRA, que é quem decide se uma terra é produtiva ou não, vai agir conforme o direito ou vai agir conforme o dinheiro, tá ligado? Basicamente isso, gente. Acho que é isso que eu tenho que falar pra vocês. Boulos é um cara que faz parte... Na verdade, o Boulos ele faz parte do MTST, não é do MST. Que é o movimento... é outro movimento. Eu não sei sobre o MTST. Quem paga mais tem mais direito. Sempre. Padrão, né? Então é isso. Vou tirar meu bonezinho aqui. Tá vendo o que eu falei? Esse boné não é o mesmo boné que eu tinha. Esse boné, ele é duro aqui. O boné que eu tinha não era duro. Ele era molenga. Pé do molenga. Pé do molenga. É isso. Certo? Mano, pesquisem bastante. Tem o... Se eu não me engano, o Meteoro Brasil tem um vídeo sobre MST. Meteoro Brasil MST. Aqui, ó, a história do MST. Muito legal, muito legal. Eu lembro de ter visto esse vídeo esse ano, isso mesmo, 2022. Enfim. E assistam o Meteoro Brasil, é muito foda. Enfim. Novamente, gente, acostumem-se a pessoas se apoiarem no argumento de que as pessoas vendem as terras, as pessoas ocupam terras que não são improdutivas, as pessoas vão se apoiar nesses argumentos pra tentar tentar desmoralizar o movimento. Mas saiba que o movimento, ele não é isso, tá? O movimento é uma parada muito importante. E, de fato, a gente tem que, sim, cobrar que o movimento defenda o que ele realmente defende. Se a gente vê que o movimento tá fazendo merda, a gente tem que cobrar o movimento. Não é porque o movimento é importante que ele não pode errar e ele não pode ter massas podres dentro e etc, tá ligado? Se tu entrar em perfil de velho rico no Twitter, por exemplo, quando se fala de MST, eles vêm com papo de defende mesmo, mas não reclama quando eles invadirem a sua casa. Eles não vão invadir a sua casa. A não ser que você tenha uma fazenda com parte improdutiva, tá ligado? Não é anti-RP que o MST faz. Não tô mesmo fazendo movimento, você só leu... É que eu acabei usando você de exemplo pra... Porque esses argumentos aí de que, existem chefes que cobram, normalmente a galera se apoia nisso pra ir contra, tá ligado? Eu moro bem perto do INCRA aqui da minha cidade. Eles fazem várias passeatas sem baderna, diferente do que é passado pra nós na mídia e nos livros de história. Pra caralho. É que, sim, infelizmente eu estudei numa escola que ela tinha um viés mais de esquerda e mais popular. Então, eu aprendi isso da forma que se deve aprender, tá ligado? Da forma com que se compartilha por aí. Show? Mano, eu não vou colocar isso no canal de corte, gente, porque tem muito vídeo melhor pra vocês verem do que eu falando, tá ligado? Tem muito vídeo melhor explicando o que eu tô falando aqui. Eu só tô trazendo... A gente poderia ter assistido um vídeo, tá ligado? É verdade, a gente poderia ter assistido um vídeo. Mas se vocês quiserem saber, mano, pesquisem sobre o MST. Meteoro Brasil, mano. Vejam um vídeo do Meteoro Brasil. Eu lembro de ter gostado bastante do vídeo deles. Mas tem outros vídeos importantes, tá ligado?